Olá, olá! Muito boa noite. Deixa eu fixar aqui um comentário para contextualizar quem for chegando. Ok, fixado. Oi, Sil. Oi, Sabrina. Amanda. Diário de Mãe. Felima Beauty. Ah, ei, Sil. Tá bom, minha amiga? Bora ajeitar nosso esquema de novembro, né? Estamos precisando retomar nossa conversa. Mas sejam muito bem-vindos todos. Glau, tudo bem, minha amiga? Feliz que você tá aqui. Iane, minha mocinha, olá, olá, hi, oi todos. Muito ótimo. Mas vamos lá, gente. Já vou contextualizar vocês sobre o que vai acontecer aqui hoje e até pelos próximos dias também. Hoje a gente vai trazer um assunto que eu senti necessidade de a gente começar a falar por ele. É um assunto que vai abranger aí várias áreas da vida de vocês, na verdade, sabe? E que acaba que nos bloqueia ou nos torna aptos para fazer as coisas. Depende muito de como que a gente vê tudo, como que a gente pensa tudo. E eu quis trazer essa frase especificadamente. Ei, Stefânia, tudo bem? Essa frase, mentalidade grande, mesmo sendo pequeno, ela me marcou bastante em uma aula que eu fiz com a minha amiga Loise, tem pouco tempo. E ela me falou essa frase, eu falei, cara, que legal, né? Como tem muito significado em algo assim tão breve. E eu realmente parei para refletir que quando eu comecei a trabalhar com beleza, isso mesmo antes dos cílios, quando eu trabalhava ali com maquiagem, para quem não sabe, eu tive essa fase, isso fazem o quê? 10 anos aproximadamente, desde que eu me tornei uma profissional autônoma, né? Vamos se dizer. Quando eu iniciei, eu percebi que eu tinha um pouco disso, sabe? De não pensar tão grande assim, por conta ainda do meu tamanho. Mesmo que eu fosse uma pessoa, sempre fui muito otimista, muito pra frente, muito que deu as caras pra fazer tudo, eu percebi que em alguns momentos eu não tinha essa mesma prontidão que hoje eu tenho pra fazer algumas coisas, sabe? E eu falei assim, cara, eu acho que tem tanta gente que tá começando, e não é nem começando na técnica em si, sabe? É começando nessa parte de analisar as coisas com uma mentalidade diferente, sabe? Isso você pode ter 1 ano, 2, 3 anos de profissão, não importa, tá? A gente não tá falando sobre iniciação técnica, a gente tá falando sobre mentalidade mesmo. E aí eu parei para pensar nessa frase, né, de mentalidade grande, mesmo sendo pequeno. E essa frase me trouxe vários insights, várias ideias. E eu até anotei alguns tópicos aqui para conversar hoje com vocês, que eu falei assim, acho que tem muita gente que pode estar precisando dessa mensagem. E aí, eu me peguei pensando, né, que eu acho que o grande erro do profissional pequeno em tamanho mesmo, né? Às vezes ele é um profissional autônomo, não tem colaboradores, enfim. Então, pequeno em estrutura empresarial, vamos se dizer, tá? Oi, Gé, oi, Nath, Isabel, Emily. Então, o grande erro dos pequenos é justamente pensar assim, quando eu crescer, eu me preocupo com isso. Quando eu crescer, eu me preocupo em gerir pessoas. Quando eu crescer, eu começo a preocupar com o meu financeiro. Quando eu crescer, eu começo a pensar sobre legalização. Quando eu crescer, e aí fica nessa, sabe? Do quando crescer, eu me preocupo. E eu fico pensando, gente, será que as grandes empresas que cresceram, elas se tornaram
grandes de forma desorganizada? Eu acho que não, né? Eu acho que a organização, ela tem que ser uma coisa que vem primeiro de tudo, né? Isso tem muito a ver com um Reels que eu postei não tem muito tempo. Com o pessoal da Last School, eu postei um Reels com o Érico, que a gente falava sobre estar pronto para as oportunidades. E aí ele falava assim, que as oportunidades, enfim, virão para nós, desde que a gente esteja espertos para poder perceber e prontos para aquele momento. E eu falei, gente, isso aqui tem muito a ver também, sabe? Por quê? Quando a gente está, por exemplo, quando eu tiver colaboradores, eu me preocupo em entender como funciona a contratação, eu me preocupo em entender como que funciona pagamentos, burocracias, treinamentos. Eu falei, cara, e se a gente pensasse ao contrário? Eu vou me preparar para isso agora, para o dia que houver necessidade de eu fazer uma contratação, eu estiver pronta para aquilo. Eu souber fazer aquilo e não precisar sair que nem uma louca, querendo entender como as coisas funcionam de última hora. Faz sentido isso para vocês? E o mesmo vale, inclusive, para as questões legais, burocráticas, financeiras que envolvem uma empresa também, sabe? Então, assim, a gente fala, vou crescer, vou abrir um CNPJ, vai ter imposto para poder pagar e tudo mais. E aí eu falei assim, não, é melhor eu continuar do jeito que tá. Então depois eu me preocupo em contratar um contador, depois eu me preocupo em saber como que funciona o Simples Nacional, depois eu me preocupo em entender como que funciona os alvarás com a vigilância sanitária. E aí a gente vai empurrando as coisas com a barriga até o dia que às vezes você pode ser surpreendido negativamente com uma multa, com uma fiscalização, e aí é onde você se lasca, né? Então, eu falo que assim, o quanto antes a gente se anteceder a esses problemas, a esses desafios que vão aparecer no nosso mundo empreendedor, quanto menores esses problemas ficam, né? Então, quanto mais a gente se antecede, menores os problemas ficam. Porque se você vai empurrando aquilo, às vezes, para você resolver alguma coisa que você postergou por muito tempo, essa coisa vai ficar mais demorada, mais burocrática, mais chata também e mais cara, sem sombra de dúvidas. Então, antecedam os problemas de vocês, estejam preparadas para quando as oportunidades vierem, tá? Isso tem tudo muito a ver com o assunto que a gente vai falar aqui hoje, sabe? E o que acontece? Quando eu comecei, aí vão por 10 anos atrás, a empreender, a estar no mundo da beleza em si, eu sempre via isso tudo como algo muito distante de mim. De assim, eu não vou precisar fazer contratação agora. Ou então, não preciso me preocupar com o pagamento de funcionário agora. Não preciso me preocupar. E eu fui postergando todas essas coisas, né? E aí, hoje eu tenho muita consciência disso, mas na época eu entendo que eu era, inclusive, inconsciente dessa necessidade. E eu acho que é aí que tá a chave das coisas. O empreendedor, o pequeno empreendedor que não sabe todo esse por trás que acontece do empreender, seja ele contratação, treinamento, financeiro, marketing, vendas, enfim, todo esse por trás ali que cerca a nossa técnica, o empreendedor que não se atenta a todos esses pontos, muitas vezes é por estar inconsciente da necessidade daquilo. Ele está tão focado em desenvolver a sua técnica, no nosso caso fazer um cílio ótimo, fazer um cílio bonito, uma sobrancelha bonita, uma micropigmentação maravilhosa, que ele acha que isso é o suficiente. Então eles vão pensar assim, mas se eu tiver uma boa técnica, as pessoas vão me querer, as pessoas vão querer ser atendidas por mim e tudo mais. Só que eu sinto lhe dizer que não, tá? Não. Toda essa parte de técnica mesmo, de você ser bom naquilo que você faz, eu falo que isso é sua obrigação, é o mínimo que você precisa fazer. Agora, o que vai te colocar em uma posição diferente dos demais, uma posição realmente de profissional, é justamente você entender sobre tudo isso
que cerca a sua técnica, né? Que cerca ali o seu dia a dia empreendedor. E muitas das vezes a gente fica tão numa bolha de só consumir coisas do nosso nicho, de eu faço cílio, então eu só sigo lash designer. Eu faço designer de sobrancelhas, eu só sigo designer de sobrancelhas. E assim segue, sabe? E nisso a gente vai entrando numa bolha que quando você tá lá dentro, você não percebe que você tá dentro dela. Então, muito do que eu falo para as minhas alunas é inclusive isso, sabe? Fura essa bolha. Sai daí de dentro. Começa a observar as coisas por fora, sob uma outra ótica. Uma ótica mais administrativa, uma ótica mais empresarial, uma ótica mais, vamos dizer, com expertise nessa parte de business, sabe? Quando você começa a prestar atenção nesse outro ponto, você fala, nossa, eu preciso de desenvolver muita habilidade, né? Muitas habilidades além da técnica, né? E aí, por muitas das vezes, eu pensava que se eu ficar ali quietinha, simplesmente fazendo os meus cílios, atendendo as minhas clientes, ali quietinha na minha sala, só eu, isso era suficiente. Só que não. Principalmente numa era hoje que a gente está na internet, com um mercado tão crescente, com tantas pessoas fazendo tão bem quanto o que nós fazemos. Se a gente não se preocupa com esse outro background aí, com todo esse ao redor além da nossa técnica, você só vai ser mais uma no mercado. E isso é um grande problema. Eu me lembro muito bem de uma história que me marcou muito. Eu lembro que quando eu assisti essa história que eu vou contar pra vocês, o meu coração, ele disparou. Que é o seguinte, eu me lembro da época em que eu ainda foi quando eu comecei a trabalhar com cílios. Eu era maquiadora e eu comecei a trabalhar com cílios. Super inconsciente e imatura a respeito de empresa, sobre empreender, sobre a parte legal das coisas, tá? Legal que eu falo é legal perante o governo, perante as leis, formalizações e tudo mais. E aí, o que acontece? Na época, nem CNPJ eu tinha. Funcionava tudo no CPF. Na época nem tinha Pix, né? Mas era ali a transferência bancária ou o boleto caía na conta da pessoa física, a maquininha de cartão era vinculada com o meu CPF, tudo acontecia no meu CNPF. Eu não tinha, o meu CPF. Eu não tinha nada que me configurasse legalmente como uma empresa, como um profissional autônomo. E pra mim, tava tudo bem. Eu falei assim, tá de boa aqui, a cliente paga, eu recebo o meu dinheiro e tá tudo certo. Até que um dia eu vi um story de uma profissional da minha área de cílios, e eu lembro que essa profissional, ela veio falar justamente a mensagem que eu quero trazer pra vocês hoje nessa live. Ela falou assim, gente, muito cuidado com estar com o CPF de vocês atrelado em máquina de cartão, enfim, todo esse bafafá que eu acabei de falar que eu estava, sabe? E ela falou por quê? Quando você atrela tudo isso ao seu CPF, o governo entende, né? As grandes instituições entendem que você, pessoa física, está recebendo aquele montante de dinheiro. E o problema é que a pessoa física, ela tem um limite bastante baixo de movimentações, de transações bancárias permitidas sem que você pague grandes multas, grandes impostos de renda, né? O famoso imposto de renda. E aí, quando ela falou aquilo, ela falou assim, olha, bem provavelmente você vai poder passar aí no máximo uns R$2.000 por mês na sua máquina de cartão. Gente, quando eu vi aquilo, meu coração... E eu fui suando frio, falei, lascou, tô lascada, vou ser presa, vou pagar a multa, me lasquei geral. E eu entrei em um certo desespero. Fui e falei com o meu pai, mostrei, falei, pai, olha isso daqui, você já viu falar disso aqui, como é que é isso? Ele ficou assim também, eu falei, meu pai, e agora o que eu vou fazer? E eu fiquei assim, com os cabelos em pé, dessa altura, sabe? E aí eu falei, gente, como que pode, né? Uma informação tão básica que assim, você é um profissional autônomo, você é uma empresa, você tem que ter um CNPJ.
E eu não tinha, sabe? E a partir daquele momento eu comecei a prestar um pouco mais de atenção nessas coisas. Eu fui atrás de entender como funcionava para abrir um MEI, abri o meu MEI, pagava bonitinho ali o meu DAS todos os meses. E assim seguiu a vida, né? Então eu falo que esse episódio em si, ele me marcou muito, porque eu tava ali completamente inconsciente da necessidade dessa regularização quando me apareceu esse story do nada e eu parei pra prestar atenção nele e foi assim um soco no meu estômago. De tipo assim, resolve a sua vida, senão você vai se lascar, o leão te pega. Então ali foi um grande estalo assim para as coisas começarem a funcionar, sabe? E hoje eu tenho tanta clareza disso que nos meus próprios cursos, né, até de técnicas iniciantes, eu falo isso para as minhas alunas, que eu falo, cara, até profissionais que já estão no mercado e que ainda não adquiriram esse nível de consciência, que não sabem dessa importância da regularização ali, eu falo, cara, quem entra nesse jogo do empreender, ou entra para fazer direito ou não faz. Porque o fazer errado só te traz BO. Só te traz problema, só te traz perda de tempo, perda de dinheiro, perda às vezes de muitas pessoas, perda de oportunidades. Então eu falo, se é para fazer, faz direito, se não nem faz. Então, vou ser um profissional autônomo, vou trabalhar com cílio, vou trabalhar com sobrancelha, vou sei lá o que eu vou fazer. Começa direito. Abre o seu MEI, abre o seu CNPJ, entende quais são as suas obrigações legais aí com a lei, com o governo, faz tudo direito, não inventa de sonegar imposto, de deixar para depois o que você precisa fazer agora. Porque se você não fizer agora, isso vai precisar ser feito com uma multa que você receber, com uma fiscalização da vigilância sanitária batendo na sua porta e mandando você fechar. Então é aquela história que a gente falou no inicinho da live, se anteceda a isso. Não espere esse momento chegar para você começar a se movimentar. Porque se esse dia precisar chegar, ele pode ser não, ele vai ser muito doloroso, custoso, constrangedor, vai ser, enfim, péssimo. Então pensem bastante a respeito disso. E eu falei, cara, eu tive sorte de não ter me lascado com tanto tempo funcionando de forma irregular, sabe? Dani, oi, Thaisa, oi, Karen, oi, tudo bem com vocês? E aí, eu por muito tempo, né, na verdade, eu negligenciei isso até, porque eu ficava assim, mexer com isso é chato, mexer com o governo é chato, pagar imposto é chato, não sei o que, é burocrático, não sei, sabe quando a gente tem esse pensamento? E é por isso que a gente tá falando de mentalidade hoje, porque eu falo, cara, você tá na chuva é pra se molhar, prazer, a vida adulta é essa, a vida adulta é receber todas essas pancadas, essas chamadas pra ação, esses desafios, e você falar assim, vambora, tem que fazer? Então vamos fazer. Ao invés de você ficar ali reclamando, não, eu vou ficar aqui quietinha na minha sala, só atendendo ali as minhas clientes, sabe? Ó a cabeça pequena. Você já é pequeno, olha o nome da nossa live. Você já é pequeno, mas você não precisa pensar pequeno. Você tem que pensar que você vai crescer, que você vai precisa pensar grande, você precisa expandir. E se você não expande aqui primeiro, não adianta, você não vai crescer. Isso é um fato. A gente tem N livros, N cursos que falam sobre isso. Não sou eu que estou dizendo, eu só sou mais uma prova nessa estatística de que isso é verdade. Então, pense muito sobre isso, sabe? Felima, obrigada! Estava no Estética e Micro em BH, sim. Estava lá, firmes e fortes. Você estava lá também? Então é aquela, né? Eu falei, tá na chuva pra se molhar. Ou faz direito ou você nem faz, nem começa a fazer. E aí isso me lembra de uma outra história que eu falo assim, cara, hoje quando a gente tá muito mais consciente de todas essas coisas, a gente acha tão absurdo as pessoas que estão fora desse cenário, fora dessa configuração, que eu olho assim e falo, cara, como que ele fica sem CNPJ?
Como que ele não faz uma gestão financeira? Como que não estuda sobre vendas? Porque hoje isso é tão presente na minha rotina como empreendedora, como empresária, que quando eu vejo um profissional só se preocupando com técnica, eu falo, em que mundo vive, sabe? Isso é tão bizarro de a gente pensar, por exemplo, que gestão financeira é uma coisa que você tem que fazer só quando você for grande, que isso me lembra uma história. Essa história, eu falei assim, cara, olha só. Ano passado, eu palestrei em um evento sobre precificação. Eu fui falar sobre dinheiro, fui falar sobre precificação. E aí, eu me lembro quando eu tava conversando com a organizadora do evento, sobre o meu tema, né, o que eu ia falar na palestra e tudo mais, a gente tinha ficado em dúvida se eu ia trazer um apanhado geral sobre gestão financeira, o que envolve todos os pilares da gestão financeira, para as pessoas terem uma consciência disso, ou se eu ia falar especificadamente sobre precificação, que é só um desses pilares. E aí eu falei isso com ela, e aí ela falou assim pra mim, ela falou, ai Jade, sinceramente eu acho que vai ser melhor você falar sobre precificação, porque o pessoal que tá lá na plateia, elas estão começando assim, então eu acho que elas não têm essa necessidade ainda de entender sobre a gestão financeira. E eu, opa, tem um problema aí, bem grande. E enfim, não falei nada, falei, não, tranquilo, ótimo, vamos falar sobre precificação. Mas olha só como que as pessoas, como funciona às vezes a cabeça do empreendedor que está inconsciente a respeito disso, né? Eu falo, cara, a pessoa tá começando, não tem nada melhor do que começar direito, do que começar certo, do que você ter que recalcular a rota no meio do caminho, sabe? Você começar errado e ter que ajustar, é igual trocar o pneu do carro andando em movimento, sabe? É muito mais difícil, custoso, leva tempo, é chato, burocrático. Então, eu falei, gente, não tem hora melhor do que você pensar nisso quando você tá começando. Seu problema vai ser bem menor, vai ser muito mais fácil de arrumar, muito mais fácil de ajeitar. E aí eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Eu achei bastante curiosa essa fala dela. Mas, ó, o Fábio falou, verdade, começar certo pra não ter dor de cabeça. Exatamente isso. Ó, a Fê me viu lá e legal. Mas é bem isso, sabe? Gente, isso é encurtar caminho, sabe? É já resolver antes o problema pra isso não virar uma bola de neve. Isso é fato, tá? Então teve esse episódio que aconteceu, que eu achei bem curioso. E aí eu falei assim, gente, é isso. Resolve rápido, identifica rápido, resolve rápido, vai lá. Sabe? Tem que fazer? Faz. Não fica, ai, mas quando? Ai, mas eu não tenho tempo. Ah, mas é por quê? Ah, mas é porque agora eu não tenho dinheiro. Ah, mas por quê? Sabe? Tira esse a mais da sua vida e começa, não, vamos. Quando vamos fazer? Que dia? Que hora? O que precisa? O que eu tenho que fazer? Quais são as ferramentas? Qual que é o passo a passo? Pega o negócio pelo cabresto, né? Que fala e faz. Sabe? Faz o negócio acontecer, desenrola. E eu falo assim, que pra mim, nem sempre foi assim, né? Eu falei um pouquinho pra vocês no meu começo, como que foi, que no início eu era um pouco inconsciente, um pouco não, 100% inconsciente sobre toda essa necessidade, mas porque realmente pra mim nem sempre foi assim. Na minha família, eu nunca vi nunca tive no meu pai e na minha mãe grandes referências de organização financeira. Muito pelo contrário. Sempre misturou finanças com empresa de pessoa física, enfim, sempre foi uma saladona. Então eu cresci nesse ambiente de que, às vezes até postergava um pouco dessa burocracia também. Então eu me tornei meio que fruto disso. Então, eu precisei aprender isso na marra. Eu precisei consultar outras pessoas, ir atrás de curso, pagar consultoria, mentoria, para entender como que isso funcionava. Porque não foi uma coisa que eu vi dentro de casa. Isso eu não vi dentro de casa. Então, eu precisei ir atrás. Então, é o que muitos de vocês podem estar nessa situação, infelizmente, no nosso Brasilzão de meu Deus, e talvez em bons lugares do mundo. Infelizmente, as pessoas não têm educação financeira, né? Nem dentro de casa, nem na escola, muito menos. Então, é uma coisa que a gente precisa ir atrás. E a gente tem que ir e resolver o nosso. Porque ninguém vai fazer isso pela gente, né? E aí,
eu me lembro quando... são os nossos ofícios, né? Não tem jeito. Então, a última história, até pra gente poder concluir, eu me lembro também uma vez, eu era MEI, né? E um MEI, vocês sabem como que são as limitações de um MEI, né? Então, o MEI é um profissional autônomo, não pode fazer grandes contratações, não pode fazer parceria com outros MEIs, paga ali a taxa baratinha de R$70 por mês, né? O referente ao imposto e tudo mais. E aí, o que me acontece? O meu faturamento anual, ele já havia passado o limite do MEI. Ou seja, eu já ia ser desenquadrada do MEI, eu precisava sair do MEI, porque senão na hora que o leão me peneirasse e me pegasse lá, ó, essa sem vergonha que não tá subindo pro próximo nível para se tornar uma microempresa, enfim, cata ela, taca multa e ela vai ser obrigada a ir pro Simples Nacional ali com impostos sendo pagos em cima do faturamento dela. E aí eu lembro que eu falei, cara, agora não tem jeito mais, eu vou ter que migrar para uma microempresa, para uma empresa limitada, enfim. E aí entrei em contato com o meu contador na época, eu falei, cara, tem que mudar, não tem jeito, então vamos embora entrar na alíquota aí do Simples Nacional, né, com o imposto sendo pago em cima do faturamento. Então, basicamente, eu pagava ali uma alíquota, a minha empresa pagava uma alíquota de R$70 quando eu era um MEI, e ela passou a pagar uma alíquota de R$1.500, às vezes R$2.000. Então, foi um salto, assim, absurdo, mas que era necessário de ser feito se eu tinha expectativas de crescer a minha empresa, de ter pessoas junto comigo. Enfim, o famoso ossos do ofício. E eu me lembro que eu falei isso com meu pai na época, e meu pai já se estrambelhou várias vezes com esses pagamentos de impostos, e eu não me esqueço de uma frase que ele falou assim pra mim: pra que você tá fazendo isso? Você ficou louca, não faz isso não, esse imposto não é trem de Deus, fica no seu meio, não sei o que. Eu falei, pai, mas isso não é uma opção, eu tenho que fazer, se eu não fizer por bem, vou ter que fazer por mal, ainda vou ter que pagar a multa, então tem que ser feito. Então, é aquela história, né, grandes crescimentos, né, crescimentos em larga escala, eles requerem grandes responsabilidades, eles custam, você precisa demandar ali mais conhecimento para fazer aquela máquina girar. Você não tem que se preocupar só em fazer um cílio bonito, o isolamento tá bom, a aplicação tá boa, a acoplagem tá boa. Isso daí eu vou te falar que se torna o menor dos seus problemas, na verdade. Então, pra gente poder finalizar hoje, feliz que vocês estão gostando, inclusive com os comentários aqui. Uma pessoa em que eu me inspiro muito, eu acho que talvez muitos de vocês e nem sempre foi assim, descobri isso depois, na verdade, mas uma pessoa que sempre me inspirou muito, a história que me inspirou muito foi a história do Walt Disney. É a história do Walt Disney, né? Não sei se vocês já até viram o filme que conta a história dele. Eu falo, cara, isso aqui é um exemplo de superação, de determinação, de uma pessoa que acredita nos seus sonhos, sabe? E tanto que ele tem a frase, eu até anotei pra não esquecer aqui. Ele fala que se você pode sonhar, você pode fazer. E eu falei, eu arrepio na hora que eu vejo essa frase, eu vejo as pessoas falando isso, porque faz muito sentido. Para quem não conhece a história do Walt Disney, o que acontece? No filme, né, fala sobre ali o inicinho dele, como que começou a Disney, o que era o sonho dele, era ele mais um amigo, enfim. Muita gente sacana, passando a perna nele, roubando as ideias dele, roubando os projetos dele. E no filme fala, eu acho que até olhei essa informação na internet depois, ele foi um cara que nos 7 primeiros anos, não são meses, nem dias, nem semanas, 7 primeiros anos só levou rasteira. Soco no estômago, foi isso que ele teve. Não teve ninguém jogando, assim, teve um amigo, né, que foi um amigo verdadeiro que depois virou sócio dele na Disney, mas muitas pessoas crescendo o olho gordo em cima das coisas dele, muitas pessoas não acreditavam, achavam muito absurdo o que ele fazia,
E, enfim, depois de muitos anos que as coisas começaram a dar certo pra ele. Hoje a gente tem esse fenômeno mundial estratosférico que é a Disney, sabe? E quando eu olho essas coisas, lógico que, enfim, outra época, outras ideias, mas a gente consegue tirar muita lição disso, sabe? E eu olho assim, hoje as pessoas tão imediatistas, com tanta coisa, sabe? É querendo o resultado rápido, é o dinheiro rápido, é sem muito problema, sem muita burocracia, querendo fácil. Eu falo, gente, não tem nada que é fácil nessa vida. Ainda mais depois que você torna adulto, você tem vontade de voltar a ser criança. Porque a vida adulta, ela te demanda tudo isso, sabe? Ela te demanda tudo isso. Você vai errar muito, você vai precisar aprender muita coisa pra, vamos dizer, o universo te permitir viver coisas maiores. E eu vivi isso na pele, sabe? Muitas coisas do meu empreender, eu fiz ali muitas vezes na raça, achando, não, eu sei fazer, ninguém precisa me ensinar. Fui lá, me lasquei, quebrei a cara, perdi dinheiro, perdi, enfim, mil coisas, perdi tempo, principalmente. Justamente por achar que, não, do meu jeitinho aqui funciona, e não, do meu jeitinho aqui dá certo, tá funcionando até hoje, então não preciso de nada, não. Então, na minha vida do empreender, muitas dessas coisas eu aprendi errando e levando muita bofetada na cara. E assim, uma forma ignorante de aprender as coisas, eu poderia ter pago pra alguém me ensinar a fazer e eu ter ficado até mais barata essa conta no final. Mas, enfim, a gente aprende muito assim, sabe? E não são nos primeiros tropeços que a gente tem que desistir, que a gente tem que pensar em, não levo jeito pra isso, ou então, não, isso aqui não é pra mim, não. Falei, cara, quantas vezes você tentou? Você tentou uma vez, duas vezes, e já tá falando que não é pra você, sabe? Então, isso tudo tem a ver com mentalidade, sabe? A forma que a gente pensa sobre as coisas, a forma que a gente vê todas essas coisas. E a mensagem que eu queria deixar hoje pra vocês é: você precisa ter uma mentalidade grande, mesmo sendo pequeno. Porque a mentalidade grande é que vai fazer você se tornar grande um dia. Não tem como você ficar grande pensando pequeno. Não tem como você pensar grande pensar pequeno, querer ser grande com atitudes ali de pessoas pequenas, de empresas pequenas. Enfim, tem que ter coerência. O discurso tem que ser coerente com a sua mentalidade, que tem que ser coerente com as suas atitudes. Não adianta você achar que as coisas vão cair pra você, não adianta você achar que, enfim, você fazendo tudo do seu jeitinho, como se você tivesse expertise pra resolver tudo. Você não tem. Tem pessoas que vendem melhor do que você, tem pessoas que fazem marketing melhor do que você, tem pessoas que cuidam de finanças melhor do que você, tem pessoas que atendem clientes melhor do que você, tem pessoas que às vezes têm a técnica melhor do que a sua. E o que você tem que fazer? Vai atrás dessa galera para aprender a fazer. Entende? Não fica achando, não, eu mesmo estou respondendo aqui meu WhatsApp e vai dar certo. Não, eu mesmo faço aqui meu post do Instagram e tá tudo bem. Não, eu mesmo que faço isso aqui. Sabe, você vira aquela famosa eu presa, né? É a empresa de uma pessoa e que você tá presa, que sem você nada funciona, entende? Então, pensem sobre isso, sabe? Pensem que em todos os aspectos de uma vida, de uma empresa, de uma empresária, de uma empreendedora, sempre vão ter pessoas que fazem todos esses pontos melhor do que você. Elas sabem coisas que você não sabe e que você precisa ir atrás para aprender a fazer, para saber como isso vai acontecer, certo? E hoje eu queria deixar um convite para vocês que agora no mês de agosto, nos dias 5, 7 e 9 de agosto, eu vou trazer um evento para ensinar vocês a cuidar melhor das finanças de vocês. E principalmente das finanças da empresa de vocês, tá? Vai ser um evento gratuito, com 3 aulas, que eu vou entregar muita coisa para vocês lá. Quem tiver interesse, se inscreve no link da bio, é só clicar, saindo aqui da live, clica no link que tá no meu Instagram, aqui na minha bio, e se inscreva, tá? Eu tenho certeza que vai começar a expandir a cabeça de vocês para essas ideias, a tirar vocês desse nível de inconsciência que a gente tanto falou hoje
e vai ajudar muito vocês a começar a pensar um pouco fora da caixa, um pouco fora da bolha de vocês. Tudo bem? Então por hoje é isso. Um beijo. Amanhã estarei aqui novamente nesse mesmo horário de 7 horas com um novo tema, mas que eu só vou revelar amanhã. Mas que tem muito a ver com o que a gente falou hoje e vocês vão gostar bastante, eu tenho certeza, tá bom? Um beijo, boa semana pra vocês e amanhã a gente se vê, beleza? Tchau, tchau!